O meu pai era operário, minha mãe era uma dona de casa. Então, logo cedo, os filhos de operários, enfim, a gente tem que saber quanto custa tudo. Eu me lembro quando eu estava no primeiro ano de grupo, quando eu aprendi a ler, a juntar as letras, eu vim com a cartilha aberta pelas ruas da cidadezinha onde eu nasci, São Joaquim da Barra, no interior de São Paulo, e aquilo foi para mim um motivo de muito orgulho. O meu pai, sendo um operário, um sapateiro, ele tinha lá com ele umas ideias, né? Ele perdia o emprego, porque ele se dizia da foice e do martelo, aquelas coisas. E nós éramos muito pequenos e logo a poesia me foi apresentada também, e pelo professor Ivo, e logo depois também o teatro. E eu fui me interessando muito por essa coisa do teatro. São Joaquim da Barra, uma cidade pequena, 1960, por aí, década de 60 do século passado, e quando chegou a minha época de fazer o chamado, que hoje acho que é médio, que correspondia ao colegial, ao ensino, só havia curso normal, formador para professoras de curso primário. O clássico, que é o que eu queria, não havia mais, não tinha alunos. De matemática, física, química, não foi a minha história nunca. E não ia fazer o científico. Então eu fiz o curso normal, mas com a certeza de que eu devia vir para São Paulo. E quando eu cheguei em São Paulo, eu já sabia, eu tinha vindo ver o Arena, já tinha visto o Arena lá em Franca, Liberdade Ribeirão, algumas coisas, a vida impressa em dólar, eu vi em 1965, no Rio de Janeiro, quando eu fui com uma excursão com a minha escola. Enfim, eu tinha isso um pouco como certo para mim. Eu queria fazer, claro, na USP, filosofia pura. Mas depois eu falei, não, eu quero fazer ciências sociais e história. Prestei vestibular para ciências sociais e história. Mas nesse ano, foi o ano de 69, foi o ano em que os professores, enfim, o corpo docente da USP, criou um critério de 3 perguntas erradas anularem uma certa, para poder acabar com a figura do excedente, que é uma coisa que hoje ninguém sabe mais o que é. Eles eram aprovados, mas não tinha vaga, então se chamava excedente. Já era ditadura. Então, por saber que pertenço a uma classe que tem que construir a sua história, eu quis estudar sempre muito. E eu leio muito, e eu sempre li muito. E toda vez que eu vou fazer ateliê, que eu vou dar oficina, que eu vou dar aula, ou que me chamam para dar uma palestra, ou que chamam para dar um depoimento, enfim, eu sempre digo, só pode falar contra o estudo quem quer que vocês fiquem ignorantes, porque o estudo é fundamental, assim como quem fala que política é uma coisa chata. Né? A política é fundamental na nossa vida.